Oi, meu nome é Ana, eu sou bióloga e trabalho com bem-estar de animais silvestres e exóticos. E se você está nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre bem-estar animal, certo? Mas você já parou para se perguntar o que é bem-estar? De fato, o que é bem-estar? Parece muito subjetivo e ao mesmo tempo muito amplo, mas sim, existem definições. E aqui eu quero trazer algumas delas e quero te mostrar como de fato a gente consegue possibilitar que um animal tenha bem-estar. Bom, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que se você perguntar para pessoas que nunca ouviram nada relacionado à ciência do bem-estar, mas se você perguntar para elas o que é qualidade de vida, o que é bem-estar, de modo empírico elas vão dizer que tem a ver com a qualidade do pelo, da pena, que tem a ver com o ambiente que o animal vive, se ele está, com uma boa dieta ou não, se ele está nutrido ou não. E de certa forma, sim, é ok. Mas a gente sabe que a ciência do bem-estar, o bem-estar animal, ele é muito mais amplo, é uma ciência e é considerado multidisciplinar e ela tem algumas definições. A definição, mais comumente aceita é essa aqui, do Donald Bloom, em que ele diz que bem-estar é a forma como um animal lida e se adapta com todas as alterações que estão acontecendo no meio. E aí a gente tem alguns outros pesquisadores comentando que bem-estar é a forma como o animal vive de modo satisfatório e se ele tem qualidade de vida a nível físico e mental. E aí a gente tem algo mais recente, que é uma provocação, inclusive do Dr. Terry Maple, que diz que na verdade o animal ele não tem que lidar com nada, ele não tem que sobreviver, ele precisa prosperar, ele precisa, olha só esse esquema, que coisa mais linda, esse esquema diz que o animal precisa prosperar aos nossos cuidados e não somente sobreviver ou lidar com as mudanças. Porque o que todos os seres vivos, principalmente todos os animais querem é prosperar, é ter a sua qualidade de vida, é ter seus altos níveis de bem-estar e a gente já vai falar mais sobre isso. Mas uma coisa que eu preciso te comentar aqui, eu preciso que você entenda que é claro, é que o bem-estar ele é inerente do indivíduo, ou seja, não é algo que eu consiga comprar e não é algo que eu consiga dar. Então, agora eu quero te dar bem-estar, eu quero, te dar algo bom para que você tenha essa qualidade de vida. Não, isso é algo do indivíduo e você percebe esse mundo e você tem essas oscilações de bem-estar ao longo da sua jornada conforme as experiências que você está tendo. E quem está falando isso não sou eu, é o Mellor, que é um pesquisador renomado, ele e outros colaboradores começaram a falar sobre os 5 domínios lá nos anos 90 e disseram o seguinte: quanto mais experiências positivas você tem, menos experiências ruins, ou seja, negativas, maior são os seus níveis de bem-estar. Ana, meu Deus, tô confuso, e agora? Bom, vamos lá. Eu falei sobre os 5 domínios e eu já volto aqui para te explicar um pouquinho mais. Na verdade, isso até acho que... Thaís, acho que isso poderia ser tema de outro vídeo, o que você acha? Mas aqui para não ficar, sem a gente pegar todos esses nós e dar um nó nele de fato, vou explicar um pouquinho mais. Bom, o que eu comentei com você é que isso é inerente do indivíduo, não importa se esse empreendimento tem dinheiro, se você ama seu bicho, se você, tá apostando tudo. O bem-estar é inerente do animal. O que vai determinar que ele tem realmente mais qualidade de vida e altos níveis de bem-estar são essas experiências positivas. Então, quanto mais situações boas acontecendo na vida do animal, maior a chance dele interpretar isso como algo realmente interessante e isso refletir na qualidade de vida dele. E aí a gente já vai entrar um pouquinho nos 5 domínios. Falando sobre os 5 domínios, eu quero te mostrar esse esquema aqui. Esse esquema é bem conhecido, ele foi criado por Mellor lá nos anos 90 e desde, ao longo desses anos, até 2020, quando foi a última publicação relacionada ao assunto, vem se alterando algumas coisas porque a ciência do bem-estar está evoluindo. Então, conforme existem novas pesquisas, novas descobertas, a equipe do Dr. Mellor acaba atualizando os 5 domínios. Mas o que é 5 domínios de forma rápida? Porque a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Os 5 domínios, na verdade, é um modelo estruturado, é esse esquema aqui, que mostra pra gente, é um formato, um modelo estruturado utilizado por zoológicos do mundo inteiro, que mostra pra gente se o animal tem ou se não tem bem-estar de acordo com as experiências que ele está vivendo. Então, vocês estão reparando nesse esqueminha aqui de novo,
que existem 4 domínios físicos e funcionais. Esses domínios estão relacionados à nutrição, ao ambiente, à saúde física e às interações comportamentais. Então, em todos esses domínios existem experiências positivas e negativas que podem acontecer, e o nosso trabalho enquanto cuidador de um animal é possibilitar que essas experiências positivas estejam lá em cima e as negativas lá embaixo, tá? Os domínios físicos e funcionais, eles existem, essas experiências elas oscilam o tempo todo, e o balanço disso tudo é o que vai determinar, né, o que o animal está tendo em relação à sua saúde mental, à sua mente. Então, assim, é muito interessante. Como eu comentei, esse é um modelo estruturado, praticado em zoológicos e empreendimentos do mundo inteiro, inclusive é recomendado, né, no manual, na Estratégia Mundial de Bem-Estar Animal, nesse manual incrível aqui, e é recomendado pela UASA, que é a Associação Mundial de Zoos e Aquários. Então, realmente vale a pena conhecer mais sobre os 5 domínios, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos voltar ao nosso tema, que era bem-estar. Falando de novo sobre bem-estar, que ele é inerente, que eu não posso simplesmente dar, que isso depende das experiências positivas e negativas que o animal vai tendo, tudo isso, existe uma forma de possibilitar que o animal aumente essas experiências positivas. Como eu posso possibilitar? Como eu posso promover essas experiências? E é esse o tema do nosso vídeo, é onde eu queria chegar para falar para você que eu não consigo dar bem-estar com o meu amor, mas eu consigo trabalhar com ferramentas científicas reconhecidas por muitos profissionais, e através dessas ferramentas eu consigo estimular essas experiências boas que eu tanto comentei e que os 5 domínios comenta também. Uma coisa importante é o seguinte: essas estratégias aqui, cada uma delas é um mundo à parte, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, tá? A primeira delas, e é uma das que eu mais gosto de trabalhar, é o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, esse é um assunto muito amplo e que a gente aborda muito lá na rede do Instagram. Inclusive, se você quer acompanhar nosso perfil lá, vou deixar em algum momento aqui para você seguir a gente por lá. E lá a gente apresenta várias ideias e explora bastante esse assunto. Então, eu quero dizer para você que o enriquecimento ambiental é uma ferramenta importante na hora da gente promover essa qualidade de vida, esse bem-estar tão almejado. Porque o enriquecimento nada mais é do que a gente estimular que os animais tenham comportamentos naturais, né? Ou reduzam aqueles comportamentos anormais. É uma forma que você usa ou elementos artificiais ou elementos naturais, e aí você possibilita que esses elementos, que esse objeto que você está introduzindo nesse recinto, na vida desse animal, estimule algum comportamento que esse animal precisa expressar. Lembrando que fazer enriquecimento é algo extremamente importante, porque todos os animais que estão em contato com seres humanos são animais que vivem sob cuidados humanos e estão em um ambiente controlado. Das antigas, a gente falava que era em ambiente de cativeiro, tá? Então, seja o cachorro que você cuida, ou o gato, ou o papagaio, ou seja, o empreendimento onde você está atuando enquanto técnico, né, enquanto profissional, todos eles têm animais em ambiente controlado. E por mais que esse ambiente seja amplo, por mais que esse ambiente seja bom, ainda assim é um ambiente restrito, e o animal ele não consegue apresentar toda a sua gama comportamental, porque esse ambiente é controlado. Ao você trazer um objeto diferente, uma proposta, né, interessante para esse indivíduo, você está estimulando ele a expressar algum comportamento. O enriquecimento ambiental é uma ferramenta comprovada através de milhares de artigos e teses e trabalhos, e não é de agora não, tá? Isso é algo muito antigo. A gente tem falado com muito mais firmeza agora por causa das redes sociais. Mas isso é algo antigo. Aqui no Brasil a gente fala de enriquecimento há mais de 20 anos, não é algo novo. E essa questão tem que ser acelerada, porque existem milhões de animais no Brasil, silvestres e exóticos, vivendo sob cuidados humanos, seja eles em empreendimento de fauna ou nas casas das famílias. Então, a gente precisa passar como funciona a ferramenta do enriquecimento ambiental para que as pessoas sejam assertivas desse cuidado e para que esse animal tenha uma vida digna de ser vivida, né? Parafraseando o mestre, né, Terry Maple, que a gente ama aqui no nosso canal. Outra estratégia extremamente importante é ter um recinto focado no animal, tá? Parece até bobo eu falar isso, né? Mas Ana, como assim? Se existe um recinto de um animal, é porque o recinto é feito para ele.
Bom, parece bobo, mas infelizmente é a realidade da maioria das pessoas que cuidam de animais, que acabam criando ambientes que sejam fáceis para elas limparem, criando ambientes que sejam confortáveis para o ser humano e não para o animal que está ali habitando aquele recinto 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, uma vida inteira. Então, criar uma ambientação, um enriquecimento estrutural focado nas necessidades daquele animal, sem dúvida é essencial para que ele tenha a possibilidade de escolha. E quando a gente fala em bem-estar, em muitos momentos eu vou falar para você que a escolha, ela é fundamental. Uma das coisas que a gente mais gosta, para pensar você, uma das coisas que a gente mais gosta na vida é poder escolher. Sabe, eu tenho certeza que se você pode escolher o que você vai comer, aonde você vai deitar, o que você vai comprar, como você vai se vestir, isso, querendo ou não, te traz benefícios, né, emocionais, psicológicos, te traz benefícios sociais e tudo mais. Então, isso, querendo ou não, é uma experiência positiva para você. Agora, quando a gente pensa do lado do animal, por que a gente não dá oportunidades básicas deles escolherem, por exemplo, aonde vão beber água? Aonde vão comer e de que forma vão se alimentar e aonde vão escolher repousar e aonde vão escolher pousar, se é num puleiro móvel, se é em algo estático ou algo assim. Então a gente tem que parar de pensar que o animal não precisa escolher nada, que a gente simplesmente impõe e o animal aceita. Não, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente está falando de possibilidades de escolha e eu sempre vou falar isso, pelo amor de Deus. Dê oportunidade para esse indivíduo escolher e crie ambientes que são interessantes e desafiadores ao mesmo tempo para o animal e não para você e não para facilidade no manejo do dia a dia, tá? Pensa como se você fosse um animal na hora de projetar um recinto e, consequentemente, você vai estar possibilitando mais bem-estar para ele, mais qualidade de vida. Outra estratégia importante que estou te trazendo aqui são as práticas de manejo. Vamos lá! Precisamos nos adequar em relação às boas práticas de manejo. Hoje em dia, existem muitos manuais de cuidado de várias espécies, falando como deve ser o manejo, desde o manejo alimentar, manejo sanitário, né? Como que deve ser o ambiente desse recinto. Todas essas informações existem em protocolos relacionados às espécies. Espécies que são mais representadas ou que são ameaçadas, já existem esses protocolos. E algumas espécies mais comuns ainda é um pouco difícil. E aí, tá, para você, meu pedido para, né, um profissional que está vendo esse vídeo, que é atuante em algum empreendimento e que tem conhecimento sobre alguma espécie, né, em específico, comece a criar esses manuais, porque a sua experiência é muito válida e ela pode ajudar outros profissionais na hora de cuidar, né, de várias outras espécies. Então, é super importante que a gente tenha essa troca de informação. E as práticas de manejo, elas precisam ser passadas para frente, as boas práticas. E aquele manejo que se era tido como verdade há 20 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, que seja esquecido no passado. A gente precisa entender que tudo está evoluindo, o nosso mundo está evoluindo, a ciência do bem-estar está avançando. Hoje a gente tem compreensão de assuntos que alguns anos atrás, poucas décadas, a gente não tinha. Então, é claro que essa ciência vai começar a exigir coisas novas e esse manejo, esse trato com o animal, né, esse cuidado vai ser diferenciado. Então, passe isso para a sua equipe, procurem profissionais que são capacitados e que vão treinar a sua equipe e você se capacite também para o tempo todo estar movimentando esse grupo para que eles, né, busquem essa melhoria contínua. Em nenhum momento a gente vai chegar no ápice. Agora eu cheguei no topo do conhecimento e agora eu tô tranquila porque eu já sei tudo sobre elefante, já sei tudo sobre jacaré. Não, esse momento não existe. A ciência do bem-estar, ela é multidisciplinar, a ciência do bem-estar, ela está evoluindo, como eu comentei várias vezes aqui, e logo você não sabe de tudo. E eu também não sei. E tá tudo bem. A gente precisa continuar buscando e assumir esse papel de quem tá buscando e pesquisando informações constantemente e quem tá atualizando a equipe constantemente, tá? A medicina preventiva e o condicionamento são importantes ferramentas de bem-estar animal para você possibilitar aquela qualidade de vida tão almejada,
essa é uma forma de você mostrar para o seu animal que você ama ele. Essa é uma forma de mostrar para os indivíduos que você cuida nesse empreendimento de fauna que você realmente se importa. Então, como? Esses animais, eles precisam passar por um programa de medicina preventiva. A gente não pode tolerar perder um indivíduo, por exemplo, por conta de algo que poderia ter sido evitado com uma vacina, que poderia ter sido evitado com uma coleira antipulgas, que poderia ter sido evitado se houvesse um check-up anual, que poderia ter sido evitado por conta de um vermífugo. Então, assim, a gente não pode ter esse tipo de situação acontecendo com os animais que a gente cuida, sendo que é tão simples. Se houvesse um programa de medicina preventiva que fosse atuante e eficaz, possivelmente a gente não teria tantos animais, sendo perdidos ou algo assim por conta de algo tão simples e que é possível fazer, como é um programa de medicina preventiva. E aí eu trouxe junto a parte do condicionamento, porque uma equipe que trabalha com bem-estar sempre vai trabalhar com condicionamento, que é uma forma de treinar esse indivíduo a mostrar algum comportamento que a gente precisa dele. Através do condicionamento, a gente consegue fazer coisas incríveis, de tirar raio-x com o animal sem precisar de anestesia, a gente fazer colheita de sangue, auscultar um animal e todos esses exemplos que eu estou passando aqui. Uma coisa muito importante é que você, enquanto pessoa que está trabalhando diretamente com bem-estar, entenda que você precisa trabalhar em conjunto com a equipe veterinária, com a equipe de zootecnistas, a equipe de biólogos. E aí você precisa entender assim, peraí, por que eu vou fazer o condicionamento? Qual é o objetivo? E aí o pessoal da medicina preventiva vai te falar, nossa, nós precisamos trocar esse animal de um recinto para o outro, nós precisamos anestesiar esse indivíduo e aí a gente não quer que isso tenha estresse, quer que esse manejo seja o mais tranquilo possível. Então, pessoal do condicionamento, tudo bem, vamos colocar isso num plano de condicionamento, vamos começar essa dessensibilização. Então, tudo isso pode acontecer se houver comunicação e quem ganha nesse processo todo são os animais, que pra gente tanto importa, e também é a nossa junção, a nossa união enquanto equipe trabalhando em prol em um único objetivo. Outro aspecto que eu trago para vocês em relação à dieta adequada. Não adianta um animal estar alimentado, de itens que vão encher a barriga, que são gostosos, se esse indivíduo não está nutrido, se esse indivíduo não está tendo o seu hábito alimentar respeitado, se esse indivíduo está sendo forçado a comer num período que era para estar dormindo, porque esse é o horário que se come aqui nesse empreendimento ou nessa família, entende? A gente precisa adequar a nossa operação às necessidades dos animais e não os animais à nossa operação. Gente, que coisa doida isso, por que sempre foi desse jeito? E pelo amor de Deus, questionem coisas que sempre foram assim, Não, mas espera aí, a coruja ela não come meio-dia, por que ela tá sendo, por que tá sendo ofertado alimento para ela meio-dia? Para esse alimento ficar aí, juntando mosca e tudo mais até o horário dela comer? É sério isso? Então comecem a questionar essas situações que aparentemente parecem comum e que precisam ser revistas. Então eu estou dando um exemplo da coruja aqui, mas poderia ser para qualquer animal. Então a gente precisa mais do que uma dieta que vai encher a barriga e vai ser palatável para o animal. A gente precisa que esse animal esteja nutrido e que ele realmente tenha uma equipe trabalhando por ele. E aí eu trago outros 2 pontos que eu acho fundamentais na hora que a gente fala de ferramenta que possibilita bem-estar. E um é uma equipe qualificada. Gente, tudo que a gente falou aqui de condicionamento, de boas práticas de manejo, de dieta adequada, de enriquecimento, fazer tudo isso sem uma equipe qualificada, sem uma equipe que está buscando melhoria contínua, no mínimo é loucura você achar que vai dar certo, não tem como. Você de fato precisa buscar sempre, e a equipe que você trabalha também precisa estar buscando informações sempre. Nesse contexto é super interessante fazer rodas de artigos, sabe? Tipo leituras de artigo e uma vez por mês alguém apresenta, é uma forma de todos contribuírem para a formação de todos. Como eu comentei, você pode buscar assunto fora, buscar cursos online, você pode buscar cursos presenciais, você pode buscar por um estágio, por uma experiência em outro lugar e trazer isso para a sua equipe. O importante é que a informação esteja rodando nesse empreendimento e mais, que ela seja praticada, ela seja aplicada. Informação que a gente tem só na gaveta ou só no certificado na parede não vale para nada. A gente precisa de fato fazer um curso e aplicar isso, senão a gente só perdeu tempo, dinheiro e tudo mais. Certo? Você concorda comigo?
Bom, e por último, e aí eu trago uma percepção muito minha, principalmente uma percepção de quem trabalha com enriquecimento ambiental, né, há 13 anos, e que eu acho que você precisa saber também. A gente vai fazer um vídeo só sobre enriquecimento, acho que é um tema maravilhoso, a gente pode apresentar várias facetas desse tema, mas eu queria te dizer rapidamente. Não tem como a gente fazer um enriquecimento ambiental, por exemplo, sem conhecer a espécie. E também é extremamente importante que a gente entenda as particularidades do indivíduo. Para isso, essa gestão do plantel aqui, e aí eu trago como minha experiência, ela é fundamental para a gente possibilitar bem-estar. Ana, mas como assim? Bom, para que você crie enriquecimentos focados naquele indivíduo, você precisa conhecer o histórico desse animal, você precisa ter uma ficha individual, você precisa saber qual a procedência dele, se ele tem alguma necessidade especial, se ele tem algum trauma, da onde que ele veio, qual a história desse indivíduo. Nessas fichas individuais você consegue descrever isso e passar de forma clara para outros profissionais quando chegarem para te ajudar em relação ao programa de enriquecimento e bem-estar, para que eles leiam essa ficha e conheçam aquele animal e esteja na mesma página que você está em relação ao conhecimento daquele indivíduo, tá? Isso vai facilitar muito na hora de vocês criarem enriquecimento ambiental. Outra coisa importante relacionada à gestão do plantel é que, ao saber e a equipe ter maturidade suficiente de sentar e se organizarem sobre qual é o plantel que vocês pretendem ter nesse empreendimento, quais são as espécies que vocês estão de fato aptos a cuidar e de fato aptos a promover todas essas ferramentas, né, e essas experiências para que tenha mais qualidade de vida e bem-estar, você vai ter uma lista de espécies que vocês estão aptos para manejar. Diante dessa lista, e isso tem que ser algo que vocês vão fazer entre a equipe de vocês, é um procedimento interno, e aí vocês vão ser extremamente honestos e falar, não, peraí, panda? Nunca cuidei de panda, então será que eu tenho condições de cuidar de panda? Será que eu não preciso ir lá para tal lugar para estudar sobre isso? Tá, arara canindé? Não, eu nunca cuidei de arara canindé, mas será que eu tenho condições disso? Será que eu posso trocar figurinha sobre a espécie com algum outro profissional? Então, é necessário que você tenha esse nível de maturidade enquanto pessoa técnica e enquanto empreendimento também, para que vocês consigam, de fato, trabalhar com essas espécies X. Ao ter essas discussões e criar um plano de população daquele empreendimento, aí sim você sabe quais são as espécies que você precisa estudar, quais são as espécies que você vai aprofundar o seu conhecimento relacionado à clínica, relacionado a bem-estar, a manejo, a condicionamento. Você consegue dar ênfase às coisas. E quando você dá esse zoom, aí sim você está realmente lidando, né, com experiências boas para aquele indivíduo. Você está olhando o indivíduo, você está olhando aquele grupo que está sendo cuidado. E não é só mais um número dentro de um plantel. Hoje em dia se entende que quanto menor o plantel e menor a diversidade de espécies que tem ali, provavelmente mais qualidade de vida tem esse plantel que é gerenciado, que é cuidado por você e pela sua equipe. Por quê? Porque é mais fácil a gente cuidar de menos animais, é mais fácil a gente, né, dar esse zoom, se aprofundar no que eles realmente precisam, do que a gente cuidar de 300, 400 espécies. Gente, a diversidade comportamental, biológica, clínica é gigantesca, é impossível uma equipe, por maior que seja, dar conta de possibilitar, né, todas essas ferramentas, como eu trouxe aqui para vocês, e de estar o tempo todo buscando inovação. Então, é impossível, humanamente impossível. Então, antigamente se tinha que, quanto maior a diversidade de animais em um plantel, melhor é esse zoológico, melhor esse mantenedouro, é o bambambam. Bam, bam. Hoje em dia é o contrário, é o conceito minimalista aqui também. Quanto menos, mais. Menos indivíduos, menos espécies, com certeza mais qualidade de vida você vai conseguir possibilitar para eles. Bom, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria muito te apresentar o que é bem-estar animal, que é algo inerente de um indivíduo e como você possibilita que esse indivíduo, né, e que esse animal que você cuida tenha de fato bem-estar. Dizer eu te amo e levar em tal lugar e é mamãe aqui, não é o suficiente. Você até pode fazer isso, que é algo de Felícia, mas não é o suficiente. Essa é a sua linguagem do amor. Se você quer mostrar para o indivíduo que você ama ele, um indivíduo silvestre e exótico, né? Faça enriquecimento para ele, pense num recinto que seja adequado, dê uma dieta que seja compatível com a biologia do animal,
Pense, né, em todos os condicionamentos que você pode fazer para que esse manejo seja o mais tranquilo possível e principalmente pense e repense a conduta de manejo que está sendo tida o tempo todo com eles. Com certeza com essas ferramentas você vai estar dizendo eu te amo. Bom, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, me deixa saber. E aproveita e compartilha esse vídeo e dá o like. É o clichê de sempre, mas precisa. Me ajuda, tá? Beijo, até mais!